A força da floresta não se domina com palavras. E foi justamente isso que Olga Vasilievna tentou fazer naquela noite, enquanto o marido, impassível, saboreava seu jantar como se nada acontecesse. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturadas à frustração de uma mãe que via o filho único tomar um rumo que ela jamais imaginaria. Não posso aceitar que nosso filho estude nessa faculdade de letrados da mata. Desabafou a voz embargada, enquanto Pavel Andreevich, com a calma de quem já ouvirá aquele discurso centenas de vezes, depositava o garfo sobre o prato com um suspiro quase imperceptível. Olga, meu amor, há um momento para tudo. E agora é a hora da minha refeição. Respondeu ele, mastigando lentamente como se cada palavra fosse um fardo. Quando estou à mesa, o mundo pode desabar que não ouvirei um único gemido. Max é adulto. Ele tem o direito de escolher seu próprio caminho. A frase caiu como uma lâmina cortando o ar entre eles. Olga, sem forças para discutir, virou-se e deixou a cozinha, arrastando consigo o peso de uma derrota anunciada. Pavel, alheio ao drama, retomou seu prato. As almôndegas, douradas e suculentas, derretiam na boca, acompanhadas por um purê cremoso e uma salada fresca, obra-prima culinária de Olga, que apesar de tudo, ainda recebia seus agradecimentos silenciosos. Foi então que a chave girou na fechadura. Machin entrou, trazendo consigo o aroma da rua e um sorriso que iluminava a sala. E aí, família? Cadê vocês? Chamou, trocando os sapatos com a energia de quem acabará de chegar de uma jornada vitoriosa. Ao avistar o pai na cozinha, cumprimentou-o com um aceno. Vai lavar as mãos e senta para jantar, murmurou Pavel, sem levantar os olhos do prato. Mas algo no ar estava diferente. Uma tensão sutil, como o cheiro de chuva antes da tempestade. Machin percebeu. Pai, o que está acontecendo? Indagou, secando as mãos na toalha. Pavel apenas resmungou, como se a resposta fosse óbvia. Sua mãe acha que você está jogando sua vida fora. Diz que não vê futuro em você virar. Como é? Mesmo? Ah, sim, um guarda-florestas. Antes que Machin pudesse reagir, Olga apareceu na porta da cozinha, os olhos inchados, as mãos trêmulas. Tudo isso é culpa daquele velho teimoso, o Kifra. Foi ele que encheu sua cabeça com essa obsessão pela mata, acusou, a voz quebrando. Pavel, impávido, contra-argumentou com uma lógica que só um homem acostumado aos caprichos da natureza poderia ter. Ninguém contamina ninguém com a floresta. Olga, a gente só aprende a amá-la. E foi isso que aconteceu com nosso filho. Ou você esqueceu que foi você mesma que insistiu para que ele passasse os verões com um avô, ar puro, frutas silvestres, a imensidão da taiga. Você achava que isso tudo era só um passeio? A verdade era que Olga, criada entre o concreto e o asfalto, nunca entenderá o fascínio que a selva exercia sobre o filho. Para ela, a cidade era sinônimo de progresso, de segurança, de um futuro promissor, algo que nos anos 80 significava uma carreira em direito ou economia, quando sonhar com um negócio próprio ainda era visto com desconfiança. Como poderia imaginar que aquele velho letrado, com suas histórias e seus ensinamentos, se tornaria o maior mestre que Machin já teria? Kifra não era apenas um avô. Era um sábio da taiga, um homem que conhecia cada segredo da floresta como se fossem veias de seu próprio corpo. Aos 16 anos, Machin já se movia pela mata como uma sombra, decifrando pegadas de animais com a precisão de um especialista, observando a vida selvagem, sem perturbar seu curso. Kifra lhe ensinou a caçar, sim, mas com um princípio inegociável. A morte de um animal não é troféu, é necessidade. Não há honra em abater um javali ou um alce por vaidade. A caça verdadeira serve para alimentar, para equilibrar. Quando os lobos se multiplicam sem controle, eles devastam as manadas e, sem presas, atacam o gado dos homens. Tudo na natureza tem um propósito. Essa sabedoria não vinha de diplomas. Vinha de gerações. O bisavô de Machin, Emelian Ignatievich, havia sido soldado antes de se tornar guarda florestal, dedicando sua vida à proteção da taiga. Seu filho, Nikifar, herdou essa paixão, mas a linhagem quase se perdeu quando seu único filho, Andrei, preferiu as máquinas da cidade aos mistérios da floresta. Foi apenas quando Pavel, neto de Nikifar, levou o pequeno Machin para passar um verão com o avô que a chama reacendeu. Os olhos do menino brilharam ao ver a imensidão verde pela primeira vez, e Nikifar soube, naquele instante, o legado continuaria. As lágrimas e os protestos de Olga, no fim, pouco mudaram. Machin ingressou na faculdade de silvicultura, formou-se com distinção e partiu para servir onde sua alma sempre pertenceu.
Com o tempo até Olga aceitou, embora nos momentos de fraqueza ainda enxugasse as lágrimas ao lembrar do filho longe dos arranha-céus, das comodidades urbanas. Mas a história não terminava ali. Enquanto Machine se preparava para assumir seu posto, Nikifor, já idoso, foi obrigado a se aposentar. Seu corpo não aguentava mais as longas caminhadas pelas trilhas e os superiores com sua burocracia fria sugeriram que era hora de descansar. Ele sonhava que seu lugar fosse ocupado por Sergei, um letrado experiente, mas sem o diploma necessário. Ao conhecer o novo chefe Mikhail Kozlov, Nikifor sentiu um calafrio. O homem não perguntava sobre a saúde da floresta. Perguntava sobre a caça, sobre os animais que poderiam render lucro. Esse aí não. Pensa na taiga, só no dinheiro que ela pode dar, advertiu Nikifor a Sergei. Vai trazer. Desgraça, marco minha palavra. Sergei, embora cético, prometeu vigiar. Mas Nikifor sabia que pouco poderia ser feito. Ele já ouvira histórias de corrupção, de altos funcionários que transformavam a mata em terreno de caça particular, deixando homens como Matvei aleijados e outros como Pasca tentando restaurar a ordem à força. E agora dizem que o bosque de Milka está sem dono de novo, comentou Sergei, como se fosse uma notícia qualquer. Nikifor suspirou. Lá não é só braconagem que afasta as pessoas. É como se a própria floresta rejeitasse quem não merece estar ali. Sergei riu, incrédulo. Ah, vem. Essa história de que o lugar é amaldiçoado por causa daquela lenda antiga. Nikifor, porém, não se deixava abalar. Não é lenda. Há coisas que a ciência não explica. Há muito tempo, um homem poderoso viveu naquele bosque com a mulher e a filha, Milka, uma moça tão bela que ofuscava o sol. Bandidos a desejaram, e um deles, ao ser rejeitado, cometeu o irreparável. Ela, envergonhada, fugiu para a mata e nunca mais foi vista. O pai, consumido pela fúria, matou o agressor. Desde então o bosque carrega essa marca. Quem entra lá com más intenções se perde. Os animais desaparecem. Até os caçadores mais experientes voltam de mãos vazias como se a floresta os expulsasse. Sergei balançou a cabeça, mas não discutiu. Afinal, quem era ele para questionar um homem que passará a vida inteira ouvindo sussurros da taiga? Talvez, pensou Nikifor, a verdadeira maldição não fosse o passado, mas os homens que insistiam em não aprender com ele. E não era só a gente da região que se perdia ali, até os guardas florestais experientes. Aqueles que deveriam conhecer cada trilha do bosque de Milkin começaram a se desorientar. Contavam histórias de galhos que chicoteavam as pernas como se tivessem vida própria, de gramíneas que se enroscavam nos tornozelos como serpentes e de nuvens de mosquitos que atacavam em enxames furiosos. Ninguém aguentava ficar. Muitos imploravam por transferência, chorando de desespero. A chefia astuta passou a enviar para lá os novatos, aqueles que ainda não tinham experiência suficiente para recusar o posto ou entender o que os esperava. Assim, o bosque tecnicamente tinha um responsável, mas na prática reinava o caos. Pior era a sorte dos caçadores ilegais e daqueles que desrespeitavam a floresta. Sujavam, queimavam, cortavam sem critério. Uns desapareciam sem deixar rastro. Outros voltavam, diferentes, com olhares vidrados, balbuciando coisas sem sentido, como se o bosque tivesse roubado não só seus passos, mas também a sanidade. As equipes de busca pararam de sair. Os que ousavam entrar acabavam rodando em círculos por dias, esgotados até desistirem. Ninguém mais se arriscava a procurar os perdidos. Enquanto conversava com Sergei, Nikifor Emelianovich ainda não sabia que seu bisneto, Maxim Pavlovich Burov, seria o próximo guarda florestal do bosque de Milkin. Quando soube, amaldiçoou a notícia com uma saraivada de pragas que fariam um marinheiro corar. Não se conteve. Rangendo ossos e gemendo articulações, arrastou-se até o posto do neto só para diverti-lo. Não se meta nisso, menino. Esse lugar não. É para brincadeira. Vovô, não se preocupe, respondeu Maxim, sereno, enquanto ajustava a mochila. Você sabe que eu e a floresta temos um entendimento especial. Especial? Resmungou o velho, cuspindo no chão. Eu já estou velho demais para essas brincadeiras de adulto. Ambos sabiam que Maxim não exagerava. Desde criança, o rapaz tinha um dom raro. Falava de coelhos que lhe piscavam, de esquilos que riam, de bagas que pediam para serem colhidas. Nikifor, na época, achava que eram fantasias de menino, mas no fundo, torcia para que fosse verdade. Afinal, ele mesmo tinha um pouco daquele dom, embora bem mais fraco. Seus coelhos certamente nunca lhe piscaram.
Anos depois, quando Maxim passou a alertá-lo sobre problemas no bosque com uma precisão inquietante, o velho não pôde mais ignorar. E como você o sente? Perguntou certa vez. Não sei explicar, respondeu o neto. É como uma imagem na cabeça, um pressentimento. Às vezes é uma angústia que me empurra para um lugar. Outras é como se sinos tocassem quando algo bom está por vir. Nikifar sorriu, orgulhoso. Não pela floresta, não pelo legado familiar, mas por ele. Bosque de Milking recebeu Maxim com uma brisa suave, o chilrear dos pássaros e um suspiro quase imperceptível em sua mente como um cumprimento íntimo. A casa do guarda florestal era uma construção robusta de madeira escurecida pelo tempo, cercada por uma cerca baixa. O alpendre largo, com sua porta maciça, convidava a entrar. Ao lado, um pequeno galpão e um pouco mais abaixo, um poço. Seu antecessor nem esperou por ele, entregou os papéis na cidade e sumiu. Enquanto inspecionava o terreno, Maxim ouviu um som familiar, o ronco, característico do velho Ural do avô, que contra todas as leis da mecânica ainda funcionava depois de décadas. Como ele consegue? Pensavam todos. Nikifar desceu da moto com um grunhido, observando o neto arrumar as coisas. Vai sentar no alpendre, velhote, em vez de ficar aí batendo as canelas, brincou. Maxim, eu ainda aguento, seu atrevido, retrucou o velho, mas obedientemente se aproximou da escada, sentando-se com um gemido. O neto verificou o poço e voltou. Vou indo, acho, anunciou Nikifar. Fica, descansa. Amanhã eu mesmo te levo de volta. Não me trate como inválido, protestou o velho, piscando maliciosamente. Conversaram mais um pouco, até que Nikifar, após um abraço áspero, montou em seu cavalo de ferro e partiu de volta a Osvoyazi. O caminho era longo, 45 quilômetros. De taiga separavam os dois postos. Maxim ficou observando a poeira se assentar, então entrou na casa. Passou horas organizando seus pertences, tirando o pó dos anos, rearranjando tudo ao seu gosto. Checou os suprimentos, ligou o rádio para o centro regional e confirmou que estava no comando. Boa sorte, desejaram-lhe antes de encerrar a transmissão. Quando terminou, saiu e adentrou a floresta. Olá, bosque de Milking, murmurou, olhando para a luz que filtrava entre as árvores. Olá, novo guarda, respondeu uma voz aguda acompanhada de risadinhas. Maxim estremeceu e girou sobre os calcanhares, encostado ao tronco de um abeto. Estava um ser minúsculo, não mais alto que uma criança de 6 anos, vestido em uma casaca verde escura e calças marrons justas, das quais saíam pernas peludas, desgrenhadas. O Leche, ou seria um Lezovic, o observava com olhos esbugalhados, verdes como brotos novos, apoiado em um ombro estreito contra a árvore. Você me vê? Perguntou o ser, afastando-se do tronco com um pulo. Maxim não pôde conter o riso. E não deveria. TSSS. O Lezovic cuspiu 3 vezes sobre o ombro esquerdo. As pessoas comuns não nos veem. Só quando a gente quer, ou quando são como você. Como eu. Maxim cruzou os braços, divertido. Um guardião, declarou o ser, inflando o peito minúsculo. E só pode haver um guardião por floresta. Então é você quem assusta as pessoas, esconde as trilhas e faz os guardas se perderem? Maxim avançou, fingindo severidade. Sem falar nos que desaparecem. É o meu trabalho. Guinchou Lezovic, recuando. E se você vier com essa de me desafiar, eu te enfeitiço, te confundo, te faço ver coisas que... interrompeu Maxim, sorrindo, a gente conversa como gente grande. O Lezovic baixou os braços, chutou o chão e suspirou. Porque todo mundo sempre menciona o P? Resmungou, de repente melancólico. Porque eu o conheço, admitiu Maxim. Isso pareceu acalmar o ser. Bom, então vamos conversar, concordou, pulando para o alpendre da casa. Sentou-se na bancada de madeira com um salto ágil. Não se preocupe com comida. A floresta me alimenta bem. Maxim acomodou-se na bancada, observando como os pelos espessos do Lezovic balançavam enquanto ele deixava as pernas peludas penduradas. Com um tom firme, mas sem pressa, apresentou-se. Maxim burou. Acabei de ser nomeado guardião da floresta de Milking. O ser franziu o focinho, como se pesasse as palavras antes de responder com um sorriso torto. Vilhai, o zelador deste pedaço de caos verde. Ou, como preferem chamar, o exiliado oficial da desordem. O diálogo, que começou formal, logo desandou para confissões. Falavam de Les, o espírito da floresta, mas logo a conversa escorregou para histórias pessoais. Maxim compartilhou fragmentos de sua vida e Vilhai, como se esperasse por isso, devorou.
cada detalhe com olhos brilhantes. Não demorou para que o Lezovic confirmasse o que Maxim já suspeitava. Me mandaram pra cá por ser demais. Falador demais, curioso demais, metido. Demais onde não era chamado, explicou, cutucando o chão com a ponta de um dedo peludo. Ode torce o nariz e berra que sou um desastrado de mãos e cabeça. Ou, nas palavras dele, excessivamente inquisitivo. Maxim riu, cruzando os braços. Depende do ângulo. Pra mim, você é só perspicaz. Perspicaz? Vilhay bufou, ofendido. Perspicaz é quando você enxerga as coisas antes de meter os pés nas armadilhas. Eu só vejo depois. E aí descarrega a culpa nos outros, completou Maxim secamente. Não é culpa deles que te exilaram aqui. O Lezovic baixou a cabeça, os ombros caídos. Um suspiro longo, quase um gemido, escapou de seus lábios. Não é justo, murmurou. Justo ou não, você está aqui. E pelo jeito não é o único, observou Maxim, estreitando os olhos. Vilhay coçou o nariz hesitante, como se lutasse contra o impulso de soltar tudo de uma vez. Finalmente, com um gesto teatral, declarou. Jura que não conta pra ninguém. Não juro, Maxim foi categórico. Mas dou minha palavra. E ela vale mais que um juramento vazio. O Lezovic o encarou por um longo segundo, como se avaliasse a sinceridade daquele homem. Então, com um suspiro resignado, começou. Você conhece a lenda de Milka, né? Maxim assentiu. Todos conhecem. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu com Ludmila depois que ela fugiu da aldeia. Envergonhada, Vilhay baixou a voz como se o próprio ar pudesse traí-lo. Ela correu. Correu sem rumo, até que a taiga a levou direto pro Lago Silencioso. Lugar que nem todo mundo acha, mesmo querendo. As pernas dela sabiam o caminho. Maxim sentia o peso de cada palavra. E ela estava exausta, sedenta. Não queria se matar, só chorar até não ter mais lágrimas. Vilhay fez uma pausa dramática. Baixou-se para beber, segurou numa torra velha na beira do lago e pum! A madeira podre cedeu. Ela caiu. O lago a engoliu. Como você sabe disso? Maxim franziu a testa. Isso foi há décadas. Você nem estava aqui. O Lezovic sorriu, um brilho malicioso nos olhos. Porque ela mesma me contou. Um silêncio. Milka? Maxim repetiu o incrédulo. Agora ela é uma rusalka. O Lago Silencioso tem sua própria guardiã. Vilhay cruzou os braços. E não foi por acaso. Foi Motiá quem a transformou. Motiá? Maxim arqueou uma sobrancelha. O quê? O Vodianui do Lago Silencioso. Também exiliado, explicou Vilhay como se fosse óbvio. Mandado pra cá por comportamento inadequado. Que tipo de comportamento? Ah, isso já é história dele. Vilhay balançou a cabeça. Se quiser saber, vai ter que perguntar a ele. Ou a ela. Fez um gesto vago em direção ao lago. Eles estão lá. Sempre estão. De repente, como se lembrasse de algo urgente, Vilhay pulou da bancada, ajustando as calças surradas com um movimento nervoso. Droga, perdi a hora. Esbravejou, já se afastando. Até logo, guardião Maxim. Burou. A gente se vê por aí. E antes que Maxim pudesse reagir, o Lezovic sumiu entre as árvores, deixando para trás apenas o eco de sua risada e o cheiro úmido de musgo. Maxim coçou a nuca, observando a floresta à sua frente. Aquele lugar que ele pensava conhecer desde criança de repente revelava camadas que nunca imaginara. E pelo jeito estava só começando. Enquanto isso, Vilhay corria pelas trilhas secretas da floresta, amaldiçoando sua própria língua solta. Por que raios eu falei tanto? Resmungava esbarrando em galhos. Era só pra assustar o cara, confundir um pouco, e tchau. Mas não, tive que contar tudo. Quando chegou à beira do Lago Silencioso, gritou com toda a força dos pulmões. Motiá! A água, antes plácida, estremeceu. Uma onda alta ergueu-se do centro e sobre ela surgiu uma cabeça calva coberta por algas que se enroscavam como um chale esfarrapado. Os olhos do Vodianui, globulares e úmidos, fixaram-se em Vilhay com uma mistura de irritação e curiosidade. O que foi, bola de pelo faladora? A voz de Motiá era um borbulhar grosso, como se vinha das profundezas. Por acaso a floresta está pegando fogo, ou você só veio perturbar meu descanso? Temos um problema, Vilhay ofegou, ainda tentando recuperar o fôlego. Novo guardião. E ele é Vidiax. O Vodianui congelou. A onda que o sustinha desmoronou, e ele ficou sentado na lama, boquiaberto, as guelras palpitando. O quê? Ele enxerga. Ele ouve, Vilhay enfatizou, como se isso explicasse tudo. E pior,
Ele conhece o P. Motia emitiu um som gutural, algo entre um grunhido e uma risada abafada. Ah, então está frito. Não está engraçado. Villiers chutou uma pedra que ricocheteou na água. Ode vai nos esfolar vivos se descobrir que falamos com ele. Antes que o Vodyanui pudesse responder, a superfície do lago borbulhou novamente. Desta vez foi uma cabeça feminina que emergiu coroada por cabelos ruivos, entrelaçados com algas escuras. Os olhos violetas de Milka brilhavam com uma luz fria, os lábios azulados curvados em um sorriso que era tudo, menos amigável. Vilayuska, a voz dela era melosa, quase um canto. Por que você está incomodando meu Motia? Sonhei com um príncipe hoje. Esquece o príncipe Milka. Villiers cortou, desesperado. Temos um Vidyashis. Aqui. Um guardião que não cai em lorotas. O sorriso de Milka desapareceu. Com um movimento rápido, ela chicoteou a água com o rabo, molhando Villiers da cabeça aos pés. Idiota peludo. Ela sibilou. Você trouxe mais problemas pra gente? Chega. Motia rugiu, batendo na água com as mãos palmadas. Villiers me explica. O que esse Vidyashis sabe? Ele sabe que você existe, que a Milka existe, e que a floresta esconde mais do que parece. Villiers coçou a cabeça, nervoso. Mas acho que ele não é nosso inimigo. Acho. Milka zombou, as escamas de seu rabo brilhando sob a luz do entardecer. Você e seus achos já nos meteram em encrenca antes. Ele é diferente, insistiu Villiers. E se a gente conversar com ele? Fazer um acordo? Motia e Milka trocaram um olhar. O Vodyanui coçou a barbuda, pensativo. Um acordo? Repetiu lentamente. Você quer que a gente se apresente pra ele? Melhor do que esperar ele descobrir tudo sozinho e nos delatar pro Ode. Villiers cruzou os braços. Milka suspirou, afundando levemente na água antes de voltar a flutuar. Bom, se for para escolher entre um guardião que enxerga demais e um que não enxerga nada, ela deu de ombros. Pelo menos esse tem cérebro. Então está decidido. Motia assentiu, um sorriso lento se formando em seu rosto. Escamoso. Villiers, você volta lá e traz nosso Vidyashis para um encontro oficial. Eu? Villiers arregalou os olhos. Por que eu? Porque você começou essa bagunça? Milka riu maliciosa. E por que, meu caro? Você é o único aqui que usa calças. Isso já deve impressionar alguém. Villiers olhou para baixo, para as calças remendadas que insistia em vestir, apesar do pelo espesso que as tornava desnecessárias. Suspirou resignado. Tá bom. Mas se ele nos entregar pro Ode, eu juro que vou arrastar os dois pro fundo do lago junto comigo. E com isso, saiu correndo de volta pela trilha, ajustando as calças no caminho, enquanto Motia e Milka o observavam entre divertidos e apreensivos. Acha que ele consegue? Milka perguntou, brincando com uma alga entre os dedos. Motia sorriu, os olhos brilhando com uma astúcia antiga. Não sei, mas uma coisa é certa. Ele olhou para as águas escuras do lago. Ah, floresta de Milkin nunca mais vai ser a mesma. O escritório florestal do distrito recebia agora um homem decidido, mas ainda com o peso das expectativas nos ombros. Machin havia saído às pressas com a cabeça cheia de promessas e visões, e só agora percebia que esquecera o essencial, o pão do dia a dia. Ao chegar à vila foi recebido com olhares curiosos, aqueles que medem um estranho antes de decidir se ele merece confiança ou apenas risadas. Quando souberam que ele era o novo guarda florestal, os murmúrios se transformaram em apostas. Quanto tempo esse aí vai durar? Até que um velho de olhos afiados, daqueles que guardam memórias como tesouros, reconheceu nele o sangue de Nikifor. Foi então que o ar mudou. Talvez esse consiga domar a floresta de Milkin. Sussurrou alguém. E o velho, cuspindo no chão com desdém, completou. Porque é um absurdo, rapaz. Temos um paraíso de cogumelos e bagas a 2 passos, e aqui estamos nós, rodando 30 quilômetros para encher um cesto. Sem falar na caça. Sua voz sumiu num resmungo, como se o assunto nem merecesse palavras. Machin apenas anuiu, apertando os pacotes que carregava. Vamos resolver. Não era uma promessa vazia. Era um juramento que ele mesmo precisava acreditar. Os moradores, agora menos céticos, ajudaram a encher suas sacolas com o que tinham, não só do armazém, mas das despensas, dos pomares, das mãos calejadas, que sabiam o valor de um gesto. Quando voltou para sua casa à beira da floresta, encontrou Villiers esperando, balançando as patas peludas no banco de madeira junto à varanda. Saudações, guardião, disse Machin, com um respeito que não precisava de formalidades.
Saúde, guarda florestal, respondeu o Lash, pulando da tábua com uma agilidade que não combinava com seu corpo nodoso. Só que tá feio a coisa, hein? De novo, Ti. Peguei sem um mísero petisco para oferecer ao convidado. Indicou as sacolas com um gesto teatral. Mas tudo bem, a gente sobrevive. Machin sorriu, aliviado por aquele tom brincalhão. Acabei de abastecer. E olha-se. For para dividir, tenho o suficiente. Não é disso que eu tô falando, Villiers sacudiu a cabeça, os olhos brilhando com malícia. Vem, guarda essas coisas aí dentro e bora. Tem gente que você precisa conhecer. Quem? Motiá. E a Milka, claro. O Lash baixou a voz, como se o próprio ar pudesse traí-los. E isso não é brincadeira não. Rápido agora. Machin não discutiu. Guardou as compras, estacionou o jipe sob o abrigo de madeira e encontrou Villiers já à beira da floresta, onde a luz do sol se partia em 1000 fragmentos verdes. O Lash estava sério, quase solene. Rock, vamos. Sua pata peluda se ergueu, palma para cima. Pelas minhas trilhas. Se não pelos seus caminhos vai demorar uma semana para chegar ao lago tranquilo, e ainda assim você pode não chegar. Machin hesitou apenas um segundo antes de segurar aquela mão áspera. Aperta. Mas advertiu Villiers com um riso rouco. Não é todo dia que o mortal conduz uma donzela através de um pântano. E então o mundo se dobrou. Era como se o ar se tornasse mel, espesso e lento, e cada passo fosse um salto entre realidades. Um tronco caído ali, pulo. Uma touceira de amoras adiante, pulo. Machin quase perdeu o equilíbrio ao pousar numa coxa de musgo, mas antes que caísse já estava em outro lugar, uma clareira de areia branca, não maior que um tapete, inclinada suavemente até a água. Villiers o puxou para baixo com um gesto urgente. Fica quieto. Espera. Seu sussurro era quase um chiado. Motiá gosta de entradas grandiosas, mas só quando não tem plateia. Daqui a pouco ele vai se exibir. As águas do lago, antes espelhadas, escureceram como tinta derramada. Os reflexos da floresta e do céu desapareceram, engolidos por algo mais antigo. Do centro, círculos começaram a se expandir, ganhando velocidade, até que plaf, uma coluna d'água explodiu para cima, tão alta que por um momento Machin pensou que o céu ia se partir. E lá, no topo do jato, erguido como um rei sobre as ondas, estava Motiá. Sua pele brilhava com escamas prateadas, salpicadas de ouro como se o sol tivesse beijado cada uma. O cachecol de algas agora era uma capa real, esvoaçante e em sua cabeça calva reluzia uma coroa de conchas e pedras do fundo. Uau! Escapou de Machin, sem querer. E por que você não apareceu para mim assim, todo pomposo? Cutucou Villiers, sem cerimônia. Não gosto de exageros, resmungou Lash. Mas Motiá não ouviu. Ou não ligou. A coluna d'água se curvou, fluida, até formar um trono de espuma e cristais a poucos metros da margem. Quem ouse a perturbar? Meu sossego? Rugiu o Vodiano, e então engasgou, tossindo jatos d'água pelos ouvidos e pela boca. Villiers e Machin caíram na risada. Ah, vai se danar, bufou Motiá, transformando o trono num banco mais modesto. Motiá, senhor do lago tranquilo, apresentou-se já mais calmo. Machin se levantou, inclinando a cabeça em sinal de respeito. Burou Machin. Pavlovich, guarda florestal. Pronto, agora somos apresentados, declarou Villiers satisfeito. Antes que o silêncio se instalasse, um redemoinho surgiu ao lado do banco de Motiá, e dela emergiu Milka, pálida, deslumbrante, com seus cabelos ruivos cobrindo o que a decência mandava esconder. Entre as madeixas, lírios d'água brancos cintilavam, como estrelas presas. Onde ela arrumou isso? Não crescem no lago tranquilo. Sussurrou Villiers para Machin, que apenas deu de ombros, admirando, discretamente, a figura generosa da ruiva. Mulheres, a murmurou de volta e o Lash riu, ciente daquele olhar masculino. Com um estalo de dedos, Villiers fez 2 tocos brotarem do chão, um maior, um menor. Senta, indicou a Machin, que obedeceu, enquanto o Lash se acomodava. No menor com a naturalidade de quem já ocupará tronos muito antes dos homens sonharem com eles. O que veio a seguir foi uma conversa franca daquelas que só acontecem quando o ar está carregado de magia e confiança. Machin descobriu que Motiá fora exilado ali por ser demasiado amigável. Um Vodiano deveria inspirar temor, não brincar nas ondas com os humanos. De onde tirou essa frescura, hein? Resmungava o pai do Vodiano nas memórias contadas. Foi essa sua noiva das águas quentes que te encheu a cabeça de bobagens. E assim, entre xingamentos e decretos, Motiá fora
Enviado ao Lago Tranquilo, onde não havia palmeiras, nem ondas quentes, nem sol a pino. Pra ver se a loucura passa, concluiu o velho Vodiano na época. Puxa, seus avós não brincavam em serviço, comentou Machim, impressionado com a severidade da história. Todos suspiraram, como se o peso daqueles anos ainda pairasse sobre eles. Mas o importante é que ao final selaram um acordo. Machim juraria proteger a floresta com unhas e dentes. Motiá não teria queixas, pois suas águas já eram bem cuidadas. Milka, depois de fingir ofensa por Machim ver através de suas ilusões, afinal você não é nenhum príncipe, prometeu não desperdiçar magia à toa. E Villay? Ele se comprometeu a não assustar os humanos, pelo menos não demais, e a compartilhar os tesouros da floresta. Foi então que Motiá chamou Machim para uma parte. Escuta aqui, guarda florestal. Se precisar de grana para trabalhar, posso ajudar. Esse lago já viu coisas. Seus olhos brilharam com um mistério antigo. No fundo, não tem só lixo. Tem coisas. Fala-se. Precisar. Sem vergonha. Machim agradeceu, guardando a informação como um trunfo. Não era pelo dinheiro. Ainda não, mas saber que tinha aliados assim já valia mais que ouro. Villay os apressou de volta, agarrando Machim pelo braço com uma força surpreendente. Vamos, guarda florestal. Tá na hora de provar que não é só conversa fiada. As bagas apodrecem, os cogumelos tomam conta das trilhas e os bichos estão tendo que emigrar para outros cantos. Mas se mexerem com a minha floresta, seu tom era leve, mas a ameaça não. Machim sorriu. Ele tinha um plano. E pela primeira vez em muito tempo a floresta de Milking também. A floresta de Milking, que sempre fora um refúgio de paz, tinha se tornado um antro de bandidos. Uma daquelas quadrilhas, sem o menor respeito pela vida, abatera uma ursa com seu filhote. Quando Nikifor Emelianovich soube, não hesitou, agarrou a espingarda e partiu para confrontar o responsável. E eu, é claro, fui atrás como se alguém pudesse segurar aquele homem quando a fúria tomava conta dele. Como ele gritou! O sangue fervia nas veias, as palavras saíam como chicotadas. Mas aquele desgraçado nem piscou. Ficou ali sorrindo com arrogância, dizendo que nada poderia acontecer com ele, que tinha proteção de gente poderosa. Até que Nikifor levou a mão ao peito, a espingarda escapou de suas mãos, e o tiro, já armado, atingiu a perna do canalha. Os dois acabaram no hospital. E algo dentro de mim, Machim, me dizia que isso não terminaria bem. Aquele vermes tinha conexões por toda parte. A notícia me atingiu como um soco. Primeiro, quis correr para acabar com o velho inimigo de uma vez. Depois, recuperei o juízo e corri para o hospital. Você tem 5 minutos, avisou o médico, autorizando minha entrada. Ele está consciente, mas o estado é grave. Com a idade que tem, não posso prometer nada. Deitado na cama, pálido e envelhecido de repente, Nikifor mal conseguia falar. Por que assim, Deducha? Poderia ter me chamado. Desculpe. Machimusca, sua voz era um rosnado fraco. Hoje não aguento mais. Fique de olho lá fora. Nada disso, velho, e forcei um sorriso, segurando suas mãos rugosas. Ainda? Vamos ao Lago Tranquilo. Tenho muita coisa para te mostrar. Ele sorriu, tocou minha mão e sussurrou. Vá, algo me puxa para o sono. Saí da enfermaria com o coração apertado. O médico me esperava, cruzando os braços. Amanhã você pode voltar. E não vá atrás daquele que seu avô baleou. Não há nada de bom esperando por você lá. Ele já encheu a delegacia de queixas. Ferimento é superficial, só arrancou um pedaço de carne, mas o grito é de morte. Balancei a cabeça, mas enquanto caminhava pelo corredor, murmurei para mim mesmo. Não vamos fazer besteira. Só uma brincadeirinha. Ainda naquela noite, o Conselho de Guerra se reuniu às margens do Lago Tranquilo. Como Procol deixou isso acontecer? Villay franziu o senho, ouvindo meu relato. Não sei os detalhes, respondi. Precisamos ir até lá. Ir. Agora mesmo. Villay pulou, agarrando meu braço com entusiasmo. Moti, aprovou com um aceno, enquanto Milka soluçou e acenou em despedida. Desta vez, as trilhas secretas de Villay nos levaram mais tempo. 40 minutos de saltos, paradas repentinas, sussurros intrigados. Eu não prestava atenção. Só queria chegar logo ao Procol e entender o que diabos estava acontecendo. Ufa! Villay parou em uma clareira, enxugando o suor que nem existia. O que foi? Os guardiões da floresta não têm apenas trilhas escondidas, explicou baixando a voz. Há lugares que nem sombra pode tocar, visíveis só para nós. E para entrar
Preciso permissão do Lezovic local. E daí? Estamos em um deles. Mandei um chamado para o Procol, mas ele não responde. E olha só essas armadilhas. Algo muito errado se esconde aqui. Então o que fazemos? Perguntei, impaciente. Brincar? Villiers sorriu, malicioso. Fique ali, quieto. Obedeci, observando enquanto ele retirava algo da túnica, murmurava palavras e arremessava em direção a um arbusto de amora silvestre. As folhas se contorceram. Os espinhos se esticaram como garras, entrelaçando-se em laços afiados. Depois foi a vez de um toco velho, rachou, arrancou as raízes do chão e chicoteou o ar como um flagelo. Agora é esperar, disse Villiers, ainda rindo. E vai ter grito. Não demorou. 2 minutos depois, Procol materializou-se ao lado do toco, já berrando. Ah, sua cria do diabo! O que está fazendo no meu território? Não te chamei, seu rebento inútil. Ele continuaria, não fosse o olhar que tropeçou em mim. A fúria evaporou. Oh, murmurou, e de repente parecia um menino pego em falta. Olá, Procol, e cumprimentei secamente. Olá, Machimusca, respondeu, a voz sumindo. Desculpe por não ter protegido Nikifor, tentou justificar-se. Não é sua culpa que ele ainda esteja vivo, cortei. E vai ficar. Vamos tirá-lo. Dessa. Procol tossiu, ajustou a jaqueta de pele e olhou para mim com um brilho de esperança. Se for só um pouco. Então está combinado, sorri. Vamos pensar. Não dei tempo para hesitações. Agarrei Villiers pela pata peluda e sussurrei em seu ouvido. Vamos antes que ele mude de ideia. Um aceno de despedida para Procol, e partimos como um vendaval. Folhas e agulhas de pinheiro voavam ao nosso redor. Ah, isso vai dar problema, resmungou Procol às nossas costas. Mas a floresta de Milken já ecoava com vozes, algo que até Villiers achou estranho. E pela primeira vez em muito tempo, havia algo como alegria no ar. A conversa com Procol havia deixado Machin com um fogo nos olhos. Perdoar o velho. Por sua fraqueza? Nem pensar. E aquele amuleto não saía de sua cabeça. O que faremos agora? Perguntou Villiers quando chegaram à clareira diante da casa do guarda florestal. Vamos pensar, respondeu Machin seco. Ah, pensar eu não penso. Muito não. Eu sou mais de improvisar, sabe como é? Confessou Lezovic, coçando a orelha peluda. Entendido. Então vamos trabalhar, você no seu, eu no meu. Villiers concordou com um aceno, mas não sem antes soltar. Se precisar de mim, bate 3 vezes naquele carvalho ali e grita, Villiers, vem passear. Machin olhou para ele, com desconfiança. Isso é um chamado sério? O Lezovic deu de ombros. Claro. Ou, você prefere assobiar? Machin riu, apesar da gravidade da situação. Mesmo com tudo, o que estava em jogo, a natureza brincalhona de Villiers não mudava. Quando Lezovic desapareceu entre as árvores, Machin afundou em seus pensamentos. Sabia que com a bagunça que tomava conta do país, tirar Kozlov do jogo pela via legal seria impossível. Até o sobrenome do cara é uma piada de mau gosto, pensou, amargurado. Kozlov, bode. E bode ele é mesmo. Para que o homem recebesse o castigo que merecia, seria preciso agir com astúcia. Mas o que realmente o intrigava era aquele amuleto. Quem diabos forjou uma coisa dessas? Aos poucos, entre afazeres e preocupações, um plano começou a tomar forma em sua mente. Justiça não seria servida em bandejas de prata, teria que ser arrancada à força. O primeiro passo era falar com Sergei. Seriusa, tem um pedido importante, disse, quando o encontrou. Kozlov volta ao trabalho em breve. O ferimento é leve, não ficará muito tempo no hospital. Me avise quando a próxima turma de convidados especiais chegar para caçar. Sem problemas, Max. Eu mesmo arranco a cabeça desse Nikifar. Por ele, respondeu Sergei, com um brilho perigoso nos olhos. Machin não revelou todos os detalhes do plano, afinal, o que tramava envolvia não apenas Procol, mas também sua própria conexão com as forças da floresta. E seu alvo não era apenas Kozlov. Ele queria chegar até quem havia criado aquele amuleto maldito para o bode. Passaram-se alguns dias. Machin visitou o velho na enfermaria. Nikifar não estava se recuperando milagrosamente, mas, para um homem de mais de 90 anos, seu estado era estável. Se não se agitar, ainda vai nos enterrar a todos, brincou o médico. Machin também soube que Kozlov havia recebido alta, com recomendação de repouso em casa por uma semana. Tempo suficiente para preparar a armadilha, pensou. Agora era a hora de colocar o plano em ação. E o primeiro a ser recrutado seria justamente aquele de quem menos esperava ajuda.
Numa tarde livre, Machim aproximou-se do carvalho indicado por Villiers. Bateu 3 vezes no tronco e, tentando não rir, gritou: Villiers, Villiers, vem passear. Alguns minutos depois, o Lezovic surgiu diante dele, com um focinho sujo de mirtilos. Ah! Finalmente, exclamou, agarrando a mão de Machim. Vamos, vamos. Procol está esperando. E antes que Machim pudesse protestar, foram arrebatados num redemoinho de folhas e galhos. Enquanto isso, em seu escritório no posto florestal, Mikhail Vladlenovich Kozlov esfregava as mãos, satisfeito. Ainda no hospital, havia recebido a visita de pessoas importantes, aqueles que bancavam suas caçadas ilegais em troca de favores, subornos. Com proteção garantida nos gabinetes do poder regional, Kozlov organizava safaris proibidos, abatendo animais raros por preços exorbitantes. Um sorriso cruel esticou seus lábios quando seus dedos roçaram o amuleto pendurado no peito, preso a um cordão grosseiro. Aquele pedaço de pedra oval, verde escura com uma veia dourada em forma de pupila vertical, havia sido seu pagamento por um serviço prestado à velha bruxa Luqueria. Ela pareceu suplicante, pedindo que salvasse seu neto braconeiro da prisão. Kozlov, sempre ávido, exigiu uma fortuna até que Luqueria, após se benzer 3 vezes, sussurrou, temendo a Deus: Michenka, não é um príncipe que estás resgatando de trás das grades. Mas se salvares o rapaz, te darei um presente de rei. E mostrou-lhe a pedra. O que há de real nisso? Kozlov desdenhou, examinando o objeto. É para que saibas. Este amuleto não dorme, chiou a bruxa. Podes esconder teus crimes dos homens, mas o guardião da floresta vê tudo. Se te pegar, amaldiçoará tua linhagem, ou pior, te apagará da face da terra. Kozlov ouvirá histórias sobre os guardiões, braconeiros que sumiam em pântanos, funcionários corruptos que caíam em armadilhas naturais, perdendo até a dignidade. Mas ele, pragmático, duvidava. Primeiro, quero ver se esse troço funciona. Dinheiro vivo me serve melhor agora. Luqueria suspirou e topou. Acordo. Assim a pedra passou a ser sua. Agora, acalentando o amuleto sob a camisa, Kozlov chamou Sergei, o leal, mas não muito querido. Subordinado herdado de Nikifar, era útil demais para ser descartado. Na sexta-feira teremos hóspedes ilustres. Prepare a banheira, avise a Pavlona para caprichar na comida. E que tenha algo exótico. Entendido, resmungou Sergei, saindo apressado. Assim que saiu da vista de Kozlov, porém, Sergei foi direto à borda da floresta. Procurou um pinheiro torto, como combinado com Machim, e sussurrou: sexta-feira. Hóspedes. O pinheiro estremeceu, como se acordasse de um sonho. Sergei recuou, mas não se assustou, apenas acariciou o tronco e seguiu seu caminho. Machim aguardava notícias de Sergei, por isso a visita inesperada de Procol pegou de surpresa. Há convidados marcados para sexta, Machim. O que fazemos? Perguntou o velho guardião. Nada por enquanto. Precisamos saber para onde Kozlov os levará. E como? Inquietou-se Procol. Foi quando Villiers irrompeu na cabana. Ofegante. Cheguei na hora. Antes que pudesse dizer mais, levou um tapa na nuca do velho. Ai! Por que? Queixou-se, esfregando a cabeça. Nem um bom dia, nenhuma reverência, e já comes com perguntas. Vergonha, Villiers. Na frente dos mais velhos. Ralhou Procol. O Lezovic se endireitou, tossiu e disse formal: bom dia, avô. Bom dia. Machim. Bom dia a você também, respondeu Machim, contendo o riso. Então, começamos, insistiu Villiers, pulando de um pé para o outro. Espere, seu atropelado. Cortou Procol. Os convidados chegam sexta, provavelmente sairão para caçar no sábado de manhã. Precisamos descobrir o roteiro. Vou até a aldeia do meu avô. Enquanto isso, pensem em que armadilhas preparar. Só não baguncem tudo aqui. Advertiu Machim, ligando a moto e partindo. Procol e Villiers trocaram olhares e se afastaram para o coração da floresta. Lá, se as ideias não batessem, pelo menos teriam espaço para consertar os estragos. E então, começou a discussão. Você está fossilizado nesse seu mato, velho. Isso não vai dar certo, gritava Villiers, enquanto uma vara de sabugueiro acertava Procol bem onde doía. Os olhos do guardião brilharam com um fogo esverdeado e na cabeça do Lezovic, de repente, tudo ficou. Além de algumas pinhas voadoras que quase acertaram suas cabeças, Machim não perdeu tempo. Ao chegar à vila, dirigiu-se direto à casa de Kolkalapin, seu velho amigo. O tempo não havia apagado a essência daquele homem, depois do exército.
Do casamento e de uma vida inteira entre máquinas e terra, ele ainda conservava o mesmo sorriso franco e a paixão inabalável pela floresta. Mas agora trabalhava como mecânico e suas mãos, antes acostumadas ao peso do fuzil, manejavam chaves de fenda e alicates com a mesma destreza. Max, a voz de Coca ecoou alegre pelo quintal, enquanto ele enxugava as mãos sujas de graxa no macacão. Que vento te trouxe de volta? Assuntos sérios, Coca. Machim cruzou os braços, o olhar firme. Você ouviu falar do velho Kozlov? O amigo franziu a testa, jogando um pano sobre o ombro. Todo mundo aqui conhece. E todo mundo odeia. Ele baixou a voz, lançando um olhar cauteloso para os lados. Mas ninguém encosta nele. Tem uns tipos esquisitos que aparecem por lá. Melhor não se meter, Max. Eu sei. Machim assentiu sem se abalar. Mas preciso falar com Sergei, o guarda florestal. Discretamente. Coca o estudou por um instante, como se avaliasse o peso daquelas palavras. Então, com um suspiro, deu um tapa no ombro do amigo. Espere aqui. Vou buscá-lo. 15 minutos depois, Sergei chegou ofegante, empurrado por Coca como se estivesse atrasado para sua própria execução. O guarda florestal, homem de rosto curtido pelo sol e olhos que pareciam ter visto demais, não perdeu tempo com saudações. Onde é? Perguntou direto, ainda recuperando o fôlego. Medvizia Balka. Machim abriu o mapa sobre o capô do carro, apontando com um dedo. Kozlov marcou o lugar. Eles vão amanhã de manhã. Sergei analisou o traçado, os lábios pressionados em uma linha tensa. Entendido. Ele ergueu os olhos, sérios. Se eu conseguir, dou um toque pelo rádio quando saírem. Mas não prometo nada, Max. Esse lugar. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Não é normal. Nada que é normal ultimamente. Machim dobrou o mapa, guardando no bolso. Agradeço. Quando voltou para o acampamento, encontrou Vilha e Procol no meio de um caos organizado, galhos espalhados, folhas amontoadas e uma energia elétrica no ar, como se tivessem acabado de sair de uma briga de gatos selvagens. Ao vê-lo, largaram tudo e se aproximaram, os rostos ainda marcados pela tensão da discussão anterior. Amanhã, ao amanhecer, Medvizia Balka. Machim foi direto ao ponto. Vamos decidir as armadilhas no local, quando eles chegarem. Eu mostro o terreno, vocês agem. Os dois trocaram um olhar carregado, aquele tipo de entendimento silencioso que só quem já dividiu muitas batalhas e muitas garrafas consegue ter. Procol ajustou cinto de ferramentas, os nós dos dedos ainda brancos de tanto apertar. Vilha e por sua vez coçou a nuca, um sorriso malicioso se desenhando em seus lábios. Sem barulho, Machim apontou um dedo para cada um. Se derem um passo em falso, eles vão sentir. E aí? Deixou a frase no ar. Desnecessário terminar. Os dois assentiram, sérios como juízes. Vamos, Mikhailishik. Machim virou as costas, já se dirigindo para a moto. É hora de ver o que esse tal de Kozlov realmente esconde. Enquanto isso, em uma mansão afastada da vila, Dmitri Savin ajustava a mira de seu fuzil de caça, o metal frio brilhando sob a luz amarela da sala. Homem de negócios. Impiedoso, ele havia transformado a madeireira local em um império, e os funcionários públicos em meros fantoches de seu jogo. A caça não era sua paixão, mas a sensação de poder, sim. E nada o fazia sentir mais vivo do que estar na floresta, cercado por homens armados, enquanto a natureza selvagem se curvava à sua vontade. Estamos saindo, Dmitri Vasilievich. A voz de Kozlov cortou seus pensamentos. Suave como uma lâmina. Savin ergueu os olhos, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Finalmente. 2 robustos jipes partiram em direção a Medvizia Balka, onde, segundo as informações do informante de Kozlov, o braconheiro Vanka Ilol, uma família de javalis havia estabelecido seu refúgio. O caminho era uma trilha estreita, serpenteando entre árvores centenárias e pântanos traiçoeiros. A 3 quilômetros do destino, os motores foram desligados. Dali em diante, só os pés. Kozlov caminhava em segundo lugar, os dedos apertando o amuleto contra o peito, como se ele fosse seu último fio de esperança. À frente, Valentin Semenovich, caçador, experiente e homem de confiança de Savin, liderava o grupo com passos cautelosos. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que não pertencia à floresta. Algo está errado. Valentin levantou a mão, paralisando a coluna. Savin aproximou-se impaciente. O quê? Quanto mais perto chegamos, mais quieto fica. O caçador baixou a voz, os olhos escaneando as sombras.
Os pássaros deveriam estar gritando. O vento. Ele apontou para trás, onde os arbustos tremiam, enquanto à frente tudo permanecia imóvel como congelado no tempo. Isso não é natural. Sabin sentiu o formigamento da adrenalina, aquele chamado primitivo que sempre o atraía para o perigo. Vamos um pouco mais. Sua voz era firme, mas os nós dos dedos branqueavam ao redor da coronha do fuzil. Só para verificar. Valentin hesitou, mas acenou com a cabeça. Kuslo, por sua vez, segurou seu braço. Por um instante, os olhos brilhando com uma intensidade febril. Eu cobro suas costas. Sua voz era quase um sussurro. Se algo acontecer, o caçador não respondeu. Avançou cada passo mais pesado que o anterior. Então, o vento atacou. Uma rajada violenta ergueu o chão da floresta, folhas secas, galhos quebrados. Agulhas de pinheiro, jogando tudo contra eles como se a própria terra os estivesse expulsando. Gritos abafados, braços levantados para se proteger. Quando a tempestade de detritos finalmente cessou, 2 homens haviam desaparecido. Valentin, o guia, e Dima, um dos atiradores. O que diabos foi isso? Sabin avançou até Kuslo, os olhos injetados de fúria. Onde eles estão? Não sei. Kuslo gaguejou, o amuleto agora inútil em suas mãos trêmulas. Vamos embora. A ordem de Sabin foi cortante. E eles? Um dos homens apontou para a floresta, a voz trêmula. Que se dane. Sabin empurrou o rapaz na direção dos veículos. Ninguém volta. Atrás. Ninguém. O jovem, confuso, começou a chamar pelos desaparecidos. Sabin não hesitou. Tapa seco no rosto do rapaz, seguido de um rugido. Calha a boca, idiota. Foi então que ouviu. Um uivo, longo, gutural, inumano, ecoou das profundezas do bosque. Os homens congelaram. Depois correram. Correram como nunca haviam corrido, os pulmões ardendo, os corações batendo contra as costelas como martelos. Quando chegaram aos jipes, pararam, ofegantes. As rodas haviam sido removidas. As portas abertas. E no banco traseiro, como um aviso, ramos de erva venenosa se enroscavam nos assentos, crescendo em câmera lenta. Sobre o capô, um corvo negro os observava imóvel. Seus olhos brilhavam com um conhecimento antigo, quase humano. Isso não é possível, alguém murmurou. Um som pesado veio da esquerda. Todos giraram, armas em riche. Um disparo. Grito de dor. Não atirem. A voz de Valentin cortou o ar, rouca, desesperada. Somos nós. Ele emergiu da escuridão, arrastando Dima consigo. Ambos estavam quase nus, apenas botas e roupas íntimas, a pele marcada por arranhões. O sangue escorria do ombro de Dima, pingando no chão como um relógio macabro. Sabin avançou até Kuslo, a fúria agora misturada a algo pior, medo. Como você explica isso, Mikhail Vladenovich? Kuslo não recuou. Seu rosto era uma máscara de calma forçada. O guardião. Sua voz era baixa, quase um rosnado. Que guardião, seu louco? Sabin segurou-o pela gola. Você acha que sou idiota? Pergunte a eles. Kuslo apontou para Valentin e Dima, os olhos ardendo. Pergunte o que viram. Mas, na verdade, Kuslo já sabia a resposta. E sabia também para onde deveria ir em busca dela. Enquanto os homens se arrastavam de volta à civilização, feridos e humilhados, em uma clareira próxima à Medvizia Balka, Vilha rolava na grama, rindo como um louco, os pés chutando o ar. Eu consegui. Ele ofegava entre risadas. Eu os peguei, não foi, Max? Procol observava o neto com um misto de orgulho e exasperação, mas não conseguiu evitar um sorriso. Você? Ele bufou. Sem o Max, você não sabia nem por onde começar. Villiers sentou-se de repente, a euforia dando lugar a uma expressão mais sóbria. Tudo bem, nós conseguimos. Olhou para Machin, que estava agachado, analisando algo no chão. Mas o que importa agora é, porque aquele amuleto não funcionou? Machin levantou-se, o rosto sério. Porque não era para Kuslo. Seus olhos encontraram os de Procol. Alguém o deu a ele. Alguém que sabe mais do que nós. E como vamos descobrir quem? Villiers cruzou os braços. Seguindo. Machin apontou para a floresta. Quando ele for atrás de respostas, nós estaremos lá. E desta vez, um sorriso frio tocou seus lábios. Não vamos apenas assustar. As aves, porém, poderiam resolver esse problema com facilidade. Procol acompanhou com o olhar a família de javalis enquanto desaparecia entre os arbustos. Ainda temos tempo. Eles vão demorar 3 horas no mínimo para chegar à aldeia. E você é quem manda aqui? Machin cruzou os braços, aguardando a decisão. Não acho
que ele vá correr direto para a bruxa ou feiticeiro. Primeiro, vai se livrar dos hóspedes. Eu preciso voltar. O trabalho não espera. Nós dois, indicou Villiers com um gesto. Ficaremos à espera de suas notícias. E obrigado. Villiers agarrou o braço de Machine com um movimento rápido e os dois se fundiram na trilha escondida entre as árvores. Ocupe-se do que tem que fazer, seu peludo cheio de espinhas, gritou Procol em resposta, já desaparecendo na espessura da taiga. Os caçadores, ou o que restava deles, emergiram da floresta exatamente 3 horas depois, como Machine havia previsto, mas só ao anoitecer conseguiram arrastar-se até a aldeia. Rapidez e resistência, afinal, eram atributos que só existiam quando estavam dentro de seus jipes. Além das brigas constantes que atrasavam a marcha, o rapaz ferido era um peso morto, gemia a cada passo, apertando o peito com uma expressão de dor exagerada. Savin xingava Kuslow entre dentes, prometendo-lhe todos os castigos divinos possíveis, enquanto Lesnix só pensava em como se livrar daqueles incômodos o mais rápido possível e chegar até Luquere. Quando finalmente avistaram as primeiras casas, mal conseguiram arrastar os pés. Os aldeões os observavam com olhares entre curiosos e divertidos, cochichando, enquanto os homens cambaleavam em direção à casa do guarda florestal. Apesar do cansaço, Savin ordenou que Kuslow arranjasse transporte para levá-los de volta à cidade. Sem discutir, Mikhail Vladanovich correu pela aldeia cumprindo a tarefa com eficiência mecânica. Depois de despachar os visitantes, não sem antes prometer que na próxima vez tudo seria organizado sem incidentes, ele se trancou em casa, lavou o rosto e jogou-se na cama. Não viu a corvo imóvel no galho da pereira antiga. 1 hora depois, o animal foi substituído por uma coruja que uivou baixinho, como se marcasse território. Ao primeiro clarão da aurora, Kuslow já estava de pé, arrumando suas coisas. Sabia que sem o amuleto, cedo ou tarde as autoridades começariam a cheirar seu negócio. E o problema com o guardião, bem, depois do que aconteceu ontem era melhor não arriscar. O astuto Lesnix contava com o novo talismã das mãos de Luquere. Ameaçar a bruxa com a prisão do neto e veremos até onde vai sua boa vontade, pensava, enquanto se acomodava no banco da nova Niva, um modelo mais potente, comprado com o dinheiro sujo que não ousava ostentar. Sonhava com uma vila no sul, em algum país estrangeiro onde pudesse viver sem preocupações. 40 anos era a idade perfeita para começar uma vida de luxo, sem família, sem amarras, só ambição e a certeza de que, depois de tanto trabalhar para si mesmo, merecia cada centavo. Dirigia com um olho na estrada e outro nos devaneios, sem notar as aves que o acompanhavam em turnos ininterruptos. Chapins, tordos, felozes, gaivotas, corujas, até um gavião de vez em quando. Calculava chegar a Gordieca, onde morava Luquere, em 1 hora e meia. A 20 quilômetros de distância, Procol já sabia para onde ele se dirigia. Os batedores alados haviam transmitido a informação, e uma mensagem urgente foi enviada a Villiers. O sol da manhã iluminava a cabana de Machine quando ele preparava o café. A chaleira chiava no fogão, a frigideira crepitava com ovos fritos, e o aroma do pão fresco se misturava ao cheiro de pinheiro que entrava pela janela aberta. Uma batida na porta interrompeu o ritual. Villiers estava do lado de fora, saltitando de um pé para o outro como se a terra queimasse sob suas botas. O velho mandou seguir para Gordieca. O Endituar está a caminho. Machine apanhou a jaqueta sem pressa. E quem nos espera lá? Luquere. Uma velha bruxa, mas não daquelas que amaldiçoam por prazer, explicou Villiers, já puxando Machine pela mão em direção à trilha. Ela cura doenças, tira quebrantos, ajuda a gente do lugar. Vive sozinha, numa aldeia quase abandonada. Só sobraram uns poucos velhos e sua casa, no fim do mundo. Nunca tivemos problemas com ela. Até respeita o guardião. O velho fez uma pausa como se lembrasse de algo desagradável. Agora, o neto dela, esse Alamon, esse sim é encrenca. Adora caçar fora de época. Antes que pudesse continuar, chegaram a Gordieca. Machine avançou sozinho até a porta da bruxa. Que surpresa! A voz de Luquere soou abafada atrás da madeira escura. Quando a porta se abriu, revelou uma mulher de cabelos brancos como neve, vestida em tons sombrios. Uma saia azul escura, longa até os tornozelos, escondia seus passos. Um suéter largo de tricô marrom lhe dava um ar desengonçado, como se fosse feita de trapos e segredos. Não me reconhece, vidente? Os olhos dela brilharam com um desafio velado.
Machim fingiu hesitação. E quem diz que sou eu? Para que mentir? Luqueri riu, um som seco como folhas secas. Então fica aí, na soleira, como se fosse um estranho. Entre Machim, neto de Nikfar. Não é todo dia que recebo visitas tão ilustres. O interior da casa era uma explosão de cores e texturas, tapetes tecidos à mão no chão, um cobertor de retalhos sobre a cama, almofadas fofas, prateleiras repletas de frascos e potes que cobriam 2 paredes inteiras. Luqueri indicou uma cadeira de madeira entalhada e sentou-se na beirada do colchão, mãos postas sobre os joelhos, como uma dona de casa recatada. Sem tempo para cerimônias, Luqueri. Machim foi direto ao ponto. Mikhail Kozlov está a caminho. Você o conhece. A bruxa estremeceu e seus dedos se crisparam. Conhecer, não conhecer. O que? Importa? Importa sim. Machim inclinou-se para a frente, voz baixa e cortante. Ele vem porque acha que seu amuleto falhou. E de certa forma, está certo. Os olhos dela saltaram. Para os dele, cheios de pânico disfarçado. Não vou explicar o que realmente aconteceu. Preciso desse amuleto de volta. Procol manda avisar que os Duzo estão furiosos com você. E pede colaboração para resolver essa questão de forma justa. Luqueri engoliu em seco. Peço perdão ao guardião. E a você, vidente. Sua voz tremia, mas havia uma resignação nela, como se soubesse que não havia saída. Se fosse só isso, ainda seria pouco. Mas se fosse no meu bosque, a voz de Vilhai ecoou do lado de fora, carregada de ameaça. Eu faria sua vida virar um inferno. A bruxa pulou, quase caindo da cama. Esse não é o guardião do bosque de Lemilki. Foi ele quem me trouxe até você, confirmou Machim, impassível. Luqueri fez o sinal da cruz, suspirou fundo e começou a contar. Por que e para quem? Havia dado o amuleto da Takayana a Kozlov. Um ronco de motor interrompeu a confissão. Machim apontou para a porta dos fundos, que dava para a horta, e desapareceu no instante em que Kozlov irrompeu pela frente, atirando a porta contra a parede. Chega de gritos, seu tolo. Luqueri não se intimidou com a fúria do Lesnix. Quebrou sua pedrinha mágica, foi? DK. Kozlov jogou o amuleto em suas mãos, que o examinou à luz da janela. Enquanto fingia inspecioná-lo, Luqueri riscou discretamente o olho vertical com uma alfinete escondida na palma. Olhe só! Exclamou, voltando-se para ele. Uma arranhadura no zral. Como? Explicas isso? Kozlov arrebatou o objeto de volta, aproximando-o dos olhos. Mas como? Eu mal o tirei do pescoço, até tomava banho com ele. Banho. Luqueri deu de ombros. Na bania com baldes e vapor, é fácil. Bater sem querer. Ou quem sabe um galho, uma pedra. Ela sorriu, como se a lógica fosse irrefutável. Mas não se preocupe. Em uma semana terá outro. Uma semana? Kozlov cerrou os punhos. Ou você me dá um agora, ou seu neto vai passar os próximos 10 anos atrás das grades. Ameaçar não adianta. A voz de Luqueri ficou gelada. Preciso de tempo. Escolher a pedra, talhar o zral, consagrar. Volte daqui a 7 dias. E reze para que eu cumpra. Seus olhos faíscaram. Porque senão, bem, você sabe o que acontece com quem desafia uma bruxa. Kozlov cuspiu uma última praga e saiu batendo a porta. Machim esperou até o barulho do motor se perder na distância antes de voltar. Obrigado, Luqueri. Seu tom era sincero. De agora em diante nós sabemos o que fazer. A bruxa olhou para ele, pálida. E o Metia? O que vão fazer com ele? Ele é o único que me restou de sangue. A voz de Luqueri tremeu, carregada de uma dor antiga. Sua mãe, minha filha, morreu num acidente. Não quis aceitar o domingo. Foi embora para a cidade, casou-se, ou não, quem sabe. E deixou o menino aqui como um fardo. Eu me culpei, Machim. Criei uma tia com essa culpa no peito. Ela fez uma pausa, os dedos brincando com as franjas do chale desgastado. E agora me pergunta por que não o afastei desse caminho sujo. Seu riso foi amargo. Uma bruxa não amaldiçoa a própria carne. O mal que eu tecer contra ele ricocheteia no sangue todo. E minha tia ainda é jovem, pode casar, ter filhos seus. Olhos encontraram os de Machim, firmes. Ele começou com isso por amor, sabe? Quis dar àquela moça uma vida que nossa terra pobre não oferece. Casa grande, festa de casamento. Onde um eletricista de aldeia arruma dinheiro assim? Aí o desespero falou mais alto. Machim cruzou os braços, estudando-a. E essa tal moça? Aceita tudo isso sem pestanejar? Luqueri suspirou, como se carregasse o peso das escolhas do neto nos ombros. Boa menina, sim. Mas minha tia não quer levá-la para casa da avó bruxa, entende? Ela baixou a voz.
Diz que ela merece melhor. Machin assentiu, os planos já se desenhando em sua mente. Transmita isso a ele, que passe no meu escritório na Lê. Tenho uma proposta que pode mudar seu rumo. Ao ver o brilho de esperança nos olhos da velha, acrescentou, e não é esmola. É negócio. Luqueri apertou suas mãos nodosas, os lábios murmurando agradecimentos entre dentes. De volta à sua casa, Cuslow espalhou mapas sobre a mesa de madeira, os dedos traçando rotas na taiga como um general planejando uma batalha. Serger recebeu ordens secas, preparar o equipamento, checar as armas. Depois, Weslesnik se dirigiu-se à cidade onde o encontro com Savin selaria os detalhes da próxima incursão. Ilegal. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto inspecionava um novo ponto de caça, Cuslow não percebeu os olhos que o observavam entre as árvores. O ar era fresco, o sol filtrava-se pelas copas, e a falsa tranquilidade o fez baixar a guarda. Parou ao lado de um carvalho jovem, desabotoando a calça com um suspiro de alívio. Foi então que os galhos se moveram. Não como ao vento, como dedos. Um grito agudo rasgou o silêncio quando a madeira se fechou em torno dele. Não para mutilá-lo, oh não, isso seria misericórdia demais, mas para comprimir com uma precisão sádica. Cuslow dançou, urinou nas próprias pernas, os olhos arregalados de terror quando duas figuras emergiram da névoa entre os troncos. O mais velho dos dois, com casca de árvore incrustada na pele rugosa, inclinou-se até que seu hálito fétido lambesse o rosto do homem. Escuta bem, verminho, rugiu, a voz como rachaduras de gelo. Seu tempo aqui acabou. Nem meu bosque nem qualquer outro te aceitará de volta. E se esquecer essa lição, um galho estalou ominosamente ao seu lado. A próxima vez não. Será só sua dignidade que você perderá. Cuslow, choramingando, assentiu com a cabeça como um boneco desengonçado. Os galhos o soltaram de repente, e ele cambaleou até a Nissan, as mãos trêmulas, falhando 3 vezes antes de girar a chave. Ao arrancar, viu no retrovisor a figura do segundo Lei, saltando no capô como um macaco demoníaco, a boca aberta num riso que mostrava dentes podres demais para serem humanos. O grito que saiu de sua garganta foi primal. O carro bateu num pinheiro. 2 meses depois, o outono finalmente cedeu lugar a um inverno generoso, pintando a taiga de branco e ouro. Às margens do lago tranquilo, o ar cheirava a carne assando e a pinheiro queimado. Uma jovem de tranças escuras, sentada em uma cadeira dobrável, enfiava pedaços suculentos de carne em espetos com uma destreza que denunciava a prática. Mais perto da água, Machin e Mitia discutiam algo entre risos, as mãos ocupadas com o fogo. Do que estão tagarelando aí? Gritou Luqueri desde sua cadeira de balanço, enrolada em um chale de pele de lobo que Nikifor lhe emprestara. Ao seu lado, o velho Lesnik se balançava em ritmo sincronizado, os olhos semicerrados de contentamento. Segredos de homens, Babica, respondeu Mitia, jogando uma batata quente para Machin, que a apanhou no ar com um movimento fluido. No centro do acampamento, um tronco gigante servia de mesa, onde viu Jaipê. Exibiam suas especialidades, potes de cogumelos em conservas tão picantes que faziam os olhos lacrimejarem, pães negros ainda quentes e uma garrafa de algo transparente que certamente não era vodka comum. A 5 metros da água sentada sobre as ondas como se fossem um trono, a Motia, a dona das águas, supervisionava tudo com um sorriso que mostrava dentes afiados demais para uma humana. Sua filha, a ruiva Milka, arrastava uma rede cheia de peixes prateados que Serges recolhia com eficiência militar. Nikifor virou-se para Luqueri, a voz rouca de emoção. Sabe de uma coisa, velha bruxa? Seu dedo nodoso apontou para o grupo. Lamento só uma coisa. O quê? Ela perguntou, já sabendo que perdemos tanto tempo antes de nos tornarmos família. Seus olhos brilharam. Agora a taiga é nossa. E ninguém vai nos tirar isso. Quantos ainda restam por lá, hein? Nikifor suspirou, o peito largo se expandindo, com um desejo que não cabia em palavras. Gostaria de balançar no colo os pequeninos dos Machimos também. Para você é mais fácil, velha raposa? Seus olhos brilharam com malícia. Quem sabe até os dos Mita. Olha só como ele rodeia. A caca feito abelha em flor. Não, ele sacudiu a cabeça como se espantasse a própria ousadia. Já chega, Luqueri. Você me prometeu aquele seu elixir da juventude, lembra? Ainda tenho lenha para queimar. A bruxa soltou uma risada rouca, piscando com cumplicidade. Ah, seu teimoso, seu dedo enrugado traçou um círculo no ar, como se selasse
Um pacto. Já está fervendo no caldeirão. Mas cuidado, quem bebe da minha poção não envelhece, só fica mais perigoso. As palavras dela ecoaram como um feitiço. De repente o bosque de Milka estremeceu. Em resposta, folhas sussurraram em coro, asas bateram em ritmo de celebração e uma coruja ululou gargalhando. Era a floresta aplaudindo. A não-morta percebeu a mudança no ar. Com um movimento fluido chamuscado pelo poder que lhe corria nas veias, ela interceptou Machim. O jovem guarda florestal virou-se e ali estavam eles. O esguio, com seus olhos de gelo, viu já o sinuoso, que se movia como fumaça entre os troncos, Motia, a silenciosa cujas mãos pareciam feitas de musgo vivo, e Milka, a ruiva incandescente com a rede ainda pingando prata. Entre os dedos, formaram duas fileiras diante dele. À frente, os Lesh, espíritos da terra, de cascas ásperas e sorrisos cheios de segredos. Atrás, os Vojani, senhores das águas com pele úmida e vozes que soavam como córregos distantes. E então, como um só ser, curvaram-se. Machim sentiu o peso daquele gesto. Não era uma reverência qualquer, era o reconhecimento de algo que ele sempre soubera, mas nunca ousara nomear. A Taiga o escolhera. E agora, através dele, através daqueles que amava e protegia, ela falava. Sua alma larga, generosa como as raízes de um carvalho centenário, compreendia cada suspiro da floresta, cada gemido do vento entre os galhos. Era mais do que um guarda. Era um ponte. E a Taiga finalmente tinha encontrado sua voz,